Mas antes queria chamar as nossas crianças aqui para nós orarmos juntos. Estão querendo já sair, vem por aqui. Vamos? Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por cada criança, por cada família. Te louvamos, Pai, porque as famílias estão vindo completas para a Tua casa. Nós te louvamos por isso. Pedimos, ó Pai, que o Teu nome seja anunciado a elas, a Tua palavra seja anunciada a elas, ó Pai. Usa cada voluntária, usa, Pai, cada tempo desse disponível que nós temos para falar do Teu amor por cada uma delas, ó Pai. Abençoe cada uma, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, vamos cantar hoje não. Meu Deus. Todo domingo a gente tem recebido queridos amigos aqui, né? A gente dificilmente chama alguém que a gente não conhece, né? Que a gente não conheça a família, o ministério, não conheça bem essa pessoa, né? A gente tem muito cuidado com quem prega aqui e a gente acha que isso é muito importante. E hoje, mais uma vez, né, a gente está recebendo um amigo muito querido, né? A gente caminha junto, está sempre junto nos eventos da Atos 29. E ele é um amigo que ele tem certeza que ele vai ter um tempo aqui de compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai preencher o seu coração. Eu queria que você recebesse com carinho o pastor Luiz Felipe. Vem para cá, vamos orar por ele. Obrigado, tá? Mais uma vez. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu servo que se dispôs, ó Pai, a estar aqui conosco nessa manhã. O Senhor deixou a sua igreja, que o Senhor possa, Pai, também abençoar o momento da igreja dele lá agora, o culto que está acontecendo. Pedindo, Pai, que o Senhor use aqui nessa manhã para a glória do teu santo nome, Pai. Obrigado pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Pai, pedimos que ele seja instrumento teu aqui nessa manhã para abençoar a vida da tua igreja, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, bom dia. Muito feliz de estar aqui, celebrando com vocês 2 anos da CBI. O Rodrigo é um querido que a gente tem, como ele disse, caminhado juntos e crescido juntos, por que não dizer. Ali participamos do projeto Plantador juntos. E desde então a gente tem mantido esse laço de afeto, de amizade. Eu quero parabenizar a igreja pelos seus 2 anos e dizer que eu estimo que a igreja cada dia cresça e cresça e cresça no Evangelho, em número. A igreja cresça em todas as áreas, em todos os aspectos. Que o Senhor abençoe muito esse ministério e essa igreja, que ela possa ser um farol nessa cidade de Itaboraí. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Colossenses, se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo, Colossenses, capítulo de número 1. A partir do versículo 15. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Que Deus, em Cristo, possa nos abençoar por meio da reflexão da sua palavra nessa manhã. Bem, nós temos uma forte tendência de sentir que somos, ou deveríamos ser, o centro da vida neste mundo, o centro do universo. Sofremos, inclusive, quando outras pessoas e circunstâncias não permitem que pensemos assim, ou que sejamos assim. Sofremos ainda mais, eu posso dizer assim, quando ouvimos o Evangelho e somos colocados diante de Jesus. Isso porque o Evangelho nos diz que no epicentro de todas as coisas há um glorioso e misericordioso Rei, e esse Rei não é você, não sou eu. O Evangelho nos apresenta um Rei que está no centro, e esse Rei não é você, não sou eu. Esse Rei, de acordo com o Evangelho, é a esfera sobre a qual as coisas criadas, visíveis e invisíveis, orbitam, vivem, se movem e existem. Jesus Cristo é o centro de tudo, e Ele nos tira do trono não apenas do universo, mas também das nossas próprias vidas. Seus seguidores, seus discípulos, sua igreja, seu povo, entregam completamente para Jesus esse lugar apropriado no trono do seu coração, no trono das suas vidas, no trono das suas histórias. E servir a Jesus neste mundo é um projeto de vida tão espetacular, de nos deixar sem palavras, de nos deixar sem fôlego, não apenas pela superioridade de Jesus Cristo, no sentido de poder, grandeza, sabedoria e soberania, o que nos faz temer diante dele, mas sobretudo por causa da sua supremacia em amar, da sua supremacia de graça, da sua supremacia expressa na habilidade de nos transformar e de nos elevar ao seu lado, ou seja, de nos fazer viver junto dele. O incrível de tudo no Evangelho é que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, passa a viver em nós, dentro de nós, e nós passamos a viver nele. Ele é o lugar da nossa habitação, passamos a ser seu corpo, pessoas que manifestam, que expressam a sua presença aqui na terra. Somos a vitrine de Jesus, prova de que Ele é tudo quanto diz ser. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. E Colossenses é uma das epístolas que se propõe a apresentar essa clara verdade. Paulo apresenta esta temática em face dos falsos ensinos que estavam ali presentes naquela igreja, conhecidos como heresia colossense, os quais não negavam completamente a pessoa de Jesus, mas não lhe davam um lugar único, exclusivo, supremo e central. Por essa razão, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como sendo o centro de tudo. Ele é tudo o que temos e tudo de que precisamos.
Dependemos totalmente dele, é isso que o apóstolo Paulo fala, e sem ele nós não somos absolutamente nada. Dependemos dele para a salvação da vida, para a plenitude do nosso ser, para a satisfação. E ele é aquilo que preenche de tal forma, é aquele que preenche de tal forma o nosso coração, que com ele nós não precisamos de mais nada. Estamos completamente satisfeitos e plenos. E sem ele, nada somos. Toda a espiritualidade, eu tenho aprendido isso nessa caminhada com Jesus, que toda a espiritualidade que Deus espera de nós está em Jesus. E que vivendo nele, e ele vivendo em nós, a gente consegue viver essa espiritualidade que Deus espera que a gente viva. Nele vivemos uma vida suficientemente agradável a Deus. E Paulo então introduz a sua refutação à heresia colossense com um hino que resume a cristologia cristã primitiva. Em duas partes, o hino apresenta Jesus Cristo como Criador e como o Redentor, se a gente resumisse em duas partes. E a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo nos leva a pensar acerca da seguinte questão: como nós, pecadores, podemos ter certeza de que a obra de Cristo foi capaz de fato nos reconciliar com Deus? Paulo nos diz que temos a certeza de que de fato Jesus Cristo fez uma obra suficiente, uma obra completa, uma obra satisfatória, por meio de quem Jesus Cristo é. E é isso que o texto vai nos apresentar: quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo fez por nós. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Criador, aquele que está acima de todas as coisas, e por meio dele, daquilo que ele fez, a obra da redenção, nós conseguimos reconciliação. E aí a pergunta é: o que mais a gente precisa? O que mais a gente precisa para nos assegurar de que nós somos filhos de Deus? O que mais a gente precisa para nos assegurar que nós somos reconciliados com Deus? Anjos? Lei? Nós mesmos? Nossas obras? Não. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Não olhe para nada dessas coisas. Olhe única e exclusivamente para Cristo. Ele é Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso reconciliador. É isso que Paulo vai ensinar. E eu queria então desdobrar um pouco, destrinchar um pouco essas verdades que Paulo apresenta aqui nessa parte de Colossenses, nesse trecho da Epístola aos Colossenses, para que a gente possa reforçar essas verdades bíblicas no nosso coração e sair daqui hoje mais, digamos, edificados, mais renovados quanto a quem somos por causa de quem Jesus Cristo é e o que nos tornamos por conta da obra de Jesus. Bem, Cristo é o agente da criação. A primazia de Cristo, a pessoa de Cristo, é apresentada sobre o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Paulo descreve aqui a supremacia da pessoa e da obra de Jesus Cristo numa tentativa de recapturar o afeto dos colossenses pelo Senhor, que tanto fizera por eles. Veja que a ênfase dos versos, a partir do versículo 15, está nas qualidades do nosso Senhor. Ele é o primogênito, Ele é tudo, Ele é todo, Ele é o cabeça, Ele é o primeiro, Ele é a primazia. E essas palavras ressaltam de forma absoluta a supremacia de Jesus. Nada e nem ninguém conseguem chegar próximo de Jesus. Cristo é supremo, Ele antes de tudo. Por causa da sua singular relação com Deus, o Pai, em contraste com um sistema de emanações progressivamente inferiores de um Deus distante, santo demais para entrar em contato com a humanidade, santo demais para entrar em contato com o universo, Jesus Cristo vem como a perfeita representação de Deus, iluminar essa relação, porque sendo Ele quem Ele é, a perfeita imagem do Deus invisível, Ele é aquele que manifesta a plenitude de Deus na sua vida, mesmo assim Ele é aquele que se relaciona.
é aquele que está presente, ele é o Criador. Os falsos mestres mostravam-se extremamente confusos quanto à criação. Ensinavam que a matéria, inclusive o corpo humano, era má. Também ensinavam que Jesus Cristo não teve um corpo de verdade, uma vez que isso teria colocado ele em contato com a matéria pecaminosa. E os resultados desses falsos ensinamentos foram trágicos. Em um extremo, o asceticismo radical. E no outro, o pecado desenfreado. Afinal, se o corpo é pecaminoso, só nos resta tentar escravizá-lo ou desfrutá-lo ao máximo. E aí você vê uma religião completamente desumana, não humanizada, ou uma religião tão liberal, tão focada na questão do pecado, que é a seguinte: eu vou pecar mesmo porque não me resta mais nada, eu sou pecador. E nesta parte do texto de Colossenses, Paulo explica pelo menos 4 aspectos da relação de Jesus Cristo com a criação. E ele diz o seguinte, no versículo 15 ele diz que ele existia antes da criação. O termo primogênito aqui não se refere ao tempo, mas sim ao lugar, à situação em que Jesus se encontra. Jesus Cristo não foi o primeiro ser criado, uma vez que ele próprio é o criador de todas as coisas. Se ele é o criador, ele não pode ser criado. O fato de ser o primogênito significa apenas que ele é o primeiro em importância. Ele é o primeiro em escalão, ele tem que ser colocado como príncipe de todas as coisas. Paulo usa a palavra imagem aqui para deixar esse fato claro. Ela significa uma representação, uma revelação exata, elevada. E o autor da Epístola aos Hebreus afirma que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus poderia dizer: quem vê a mim, vê o Pai, como ele disse em João capítulo 14, versículo 9, por quê? Porque ele de fato é a expressão exata de Deus. Em sua essência, Deus é invisível, mas em Jesus Cristo, ele se revelou a cada um de nós. E a natureza revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus, mas a natureza não pode revelar a própria essência de Deus. A perfeita revelação de Deus está em Cristo. Somente em Jesus Cristo que o Deus invisível revela-se perfeitamente. E uma vez que nenhuma simples criatura pode revelar a Deus perfeitamente, então procede que Jesus Cristo é o único capaz de revelar a Deus perfeitamente. E o texto não fala só isso, que ele é antes de todas as coisas, mas que ele criou todas as coisas. O versículo 16, parte A, diz que ele criou. Uma vez que Cristo criou todas as coisas, ele próprio não foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, disse João no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 3. Isso inclui todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, quer visíveis, quer invisíveis. Todas as coisas estão sob sua autoridade criadora. E aí o verso continua, o versículo 16, parte B, diz que todas as coisas existem porque ele criou, mas existem também para ele que o criou. Todas as coisas existem nele, para ele e por meio dele. Jesus Cristo é o âmbito da existência de todas as coisas, ele é o lugar de existência de todas as coisas. Nada existe fora dele. Tudo que existe, existe nele. Tudo que vive, vive nele. Tudo que se move nele. Isso é maravilhoso, porque ele é o agente por meio do qual todas as coisas vieram a existir, e aquele para o qual todas as coisas foram criadas. Logo, não tem como chegar a outra conclusão, senão de que ele é supremo em virtude de sua relação com o universo criado. Ele cria todas as coisas e cria todas as coisas para ele. Então ele é supremo. E isso aqui contrastava com o demiurgo gnóstico dos Colossenses, um criador semidivino. Paulo apresenta Jesus não só como um criador divino, mas como o fim último de toda a criação. E aquele que tem o direito de exercer toda a autoridade sobre ela, como o primogênito sobre a criação. Ele tem autoridade sobre os espíritos, sobre os anjos, sobre qualquer coisa criadas, sejam visíveis, sejam invisíveis, tronos,
potestades, poderes, ele está acima de tudo. E aí o texto vai progredindo, vai avançando, e Paulo vai ensinando um ponto sobre o outro ponto, um tema sobre outro tema, vai acrescentando informações. No versículo 17 ele diz que ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, ele não só é antes de todas as coisas, ele não só criou todas as coisas, ele não só cria tudo para ele mesmo, mas ele também é aquele que sustenta o universo criado. Após falar da supremacia e centralidade de Cristo na criação, Paulo passa a exaltá-lo como sendo aquele que é sustentador de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja que a parte final do versículo 17 se destaca pelo fato de que Cristo é o sustentador de tudo. Ele não é só o primeiro em tudo, ele não é só o criador de tudo, ele não só está acima de tudo e é o centro de tudo, mas ele também mantém tudo, inclusive nossas vidas, a terra, o cosmos. E o verbo subsistir aqui significa, nesse contexto, manter juntos, manter em coerência, existir em união ou unidade. O Heber Carlos Campos lembra que ele é o Deus sustentador de tudo o que há, porque tudo o que há não existe fora dele. Eu repito, e eu preciso repetir para reforçar o que Paulo mesmo está dizendo. Ele é o lugar da nossa habitação. Lembrem que lá no discurso no Areópago, Paulo disse, e depois reforça com uma poesia não cristã, que se torna cristã na boca do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Atos 17, 28. Agora eu fico tentando imaginar o que esse versículo significa. Porque se a gente vive nele, existe nele, se move nele, e se a gente cai nele, o que acontece com a gente? Ah, deixa de viver. Não, mais que isso. Ah, deixa de se mover. Não, mais que isso. Deixa de existir. Para pra pensar nisso. Vira pó. Que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O Criador, apesar da queda, não esqueceu da sua criação. Isso é maravilhoso. Pelo contrário, ele diariamente mantém em equilíbrio, mantém junto, mantém coerência o universo criado. Ele é aquele que faz do universo cósmico, porque sem ele o cosmos seria um caos. Talvez nem existisse mais. E ele é quem mantém pela sua graça, mantém pelo seu amor, mantém pela sua misericórdia, mantém independente do que os homens fazem. Mantém para ímpios, mantém para justos. Ele é que mantém o universo, ele é aquele que sustenta todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, resumindo. Ele mantém em união todas as coisas, ele é o responsável por sustentar a integridade do universo. É esse que nós servimos. Que maravilha! A gente vê Jesus em relação ao Pai, em relação à criação, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a criação. E a gente vai ver depois um pouco mais Paulo falando sobre Jesus em relação com o Pai, quando ele vai falar da redenção, mas agora ele chega num ponto nevrálgico para nós hoje aqui, que eu acho que é o assunto principal, talvez, desta manhã. Que nós estamos celebrando 2 anos da Igreja CBI. E o texto vai dizer assim, no versículo 18: ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. E eu queria pensar nisso aqui com vocês. Cristo não é só o Criador, não é só o sustentador do universo, mas o texto vai dizer que ele também é a cabeça. Cabeça.
da igreja. Cabeça do corpo que é a igreja. Paulo, ele utiliza uma série de títulos para ressaltar a centralidade, a universalidade de Cristo. No contexto daquela época, isso representava um sério desafio à imagem popular promovida pelo império, da centralidade do César. A imagem do corpo, tendo o imperador romano como cabeça, era utilizada para descrever os laços sociais e indicar a posição de cada indivíduo na sociedade com relação ao imperador e ao império. O escritor romano Sêneca, por exemplo, descreveu o imperador Nero, sob cujo reino Paulo foi martirizado, como sendo a alma da república e a cabeça do império, que seria o seu corpo. Observem isso. E é dentro desse contexto, é considerando esse esquema de pensamento, essa ideia popular, que Paulo diz o seguinte: Cristo, e somente Cristo, é a fonte absoluta de vida e poder para a igreja. Não o imperador, não qualquer homem, não qualquer instituição, mas Cristo. Cristo, Cristo. O que isso significa, irmãos? A gente vai pensar sobre isso agora. Cristo como cabeça, após falar a respeito do domínio de Cristo sobre todas as coisas, o apóstolo Paulo agora fala da maneira mais particular como o Senhor Jesus Cristo exerce a sua soberania, a sua supremacia em relação à igreja, com menção aqui de Cristo como cabeça da igreja. O texto passa de uma perspectiva cosmológica para uma perspectiva soteriológica e até mesmo escatológica, eclesiológica da igreja. Ele é o supremo em relação especial com a igreja, sobre a qual ele tem suprema autoridade como cabeça. Ele tem privilégios cronológicos como primogênito dentre os mortos na igreja. Ele também é o agente divino de reconciliação ao qual ele realizou pela sua própria morte de cruz o sacrifício satisfatório. E é interessante porque o conceito de Paulo sobre reconciliação não é a salvação final dos seres humanos apenas, mas a ideia de trazer todas as coisas sob a autoridade e o controle de Deus, algumas para salvação, outras para juízo, mas o fato é de que o que Paulo está querendo ensinar é que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o dono da igreja. O apóstolo João, inclusive, escrevendo, inspirado pelo Espírito, escrevendo da parte de Jesus, escrevendo cartas de Jesus à igreja da Ásia proconsular, ele disse que Jesus Cristo é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, cujas estrelas estão na sua direita, palma da mão direita. Sabe o que isso significa? Ele é aquele que sonda as igrejas, porque as igrejas são deles, ele tem o direito de julgar e de criticar e de ver como que elas estão. Por isso, naquela época que Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou no templo e jogou tudo para o alto, disse assim: o que vocês fizeram com a casa de meu pai? Porque a casa de meu pai seria chamada casa de oração, vocês fizeram dela covil de salteadores. Ele jogou tudo para o alto, expulsou todo mundo, porque ele é aquele que passeia no meio da igreja e pode julgar a igreja. Por isso que também no dia que ele encontrou aquela figueira que não tinha frutos, que representava a religião de Israel, ele pôde jogar ali uma maldição, porque ele tem poder para isso, e fez com que aquela figueira secasse, porque aquela figueira representava a igreja daquela época, que tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. E na dinâmica natural da figueira, primeiro tinha que nascer os frutos, depois as folhas, mas quando ele vai até ela e vê somente folhas e não vê fruto, ele a condena ao juízo. Por quê? Ele estava mostrando que é assim que Deus vai fazer com as igrejas, porque as igrejas pertencem a Ele. E Ele passeia no meio das igrejas e tem os pastores na palma da sua mão. Ou seja, meus irmãos, nós encontramos aqui diversas imagens da igreja no Novo Testamento, e o corpo é uma das mais importantes. Nenhuma denominação
ou igreja local, pode se considerar o corpo de Cristo, pois esse corpo é constituído de todos os cristãos verdadeiros espalhados sobre a face da terra. Todo cristão é membro desse corpo espiritual e místico, e Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. De acordo com o seu uso na língua grega, o termo cabeça referia-se à fonte, à origem, bem como a um líder governante. Jesus, então, é a origem da igreja, ele é a fonte da igreja, é o líder da igreja, que é o seu corpo. Paulo nos chama de princípio, indicando que Jesus Cristo tem precedência no tempo que se refere à sua igreja. E o termo princípio aqui pode também significar origem. Então Paulo afirma que a preeminência de Cristo na igreja originou-se nele e opera nele. Como cabeça da igreja, Jesus Cristo lhe dá vida por meio do Espírito. Também concede dons às pessoas e as coloca em sua igreja para servir ao Senhor onde se fizerem necessárias. Por meio de sua palavra, Jesus Cristo nutre, purifica a igreja. Nenhum cristão na terra pode se considerar a cabeça da igreja. Essa posição é reservada exclusivamente para Jesus Cristo. O corpo, a igreja, depende dele, que é o cabeça, tanto para a salvação quanto para a plenitude. Assim como o corpo é controlado pelo cérebro, também Cristo controla todas as partes da igreja e dá a ela vida e direção. E eu acho que isso aqui é muito significativo para vocês, para todos nós. Eu penso que na eternidade Deus já havia planejado plantar uma igreja aqui em Itaboraí, chamada CDI. Eu já havia pensado no pastor, Deus estabeleceu o tempo, Deus estabeleceu as pessoas que fundariam essa igreja, Deus estabeleceu e pensou nos dons que Ele daria às pessoas desta igreja para desenvolver seus ministérios e assim a igreja crescer, se desenvolver. Deus pensou em todos os detalhes da igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, Ele é aquele que dirige a igreja pela sua palavra. Ele é aquele que nutre a igreja pelo Evangelho. Ele é aquele que capacita a igreja por meio dos dons. E eu vou dizer a vocês que Ele é aquele que tem essa igreja em maior ponto, em alta ponta. Ele é o que se preocupa com os detalhes dessa igreja, muito mais do que o pastor se preocupa. E Ele é aquele que é o dono deste lugar, é o dono dessas pessoas, é o dono desse grupo, é o dono desta igreja. O pastor está em suas mãos, a igreja está em suas mãos, ele passeia no meio desta igreja, como passeia no meio de todas as igrejas que dizem igreja dele. E o fato é que a gente precisa entender que como corpo dele, nós dependemos dele, não só para a salvação, mas para a plenitude. Ou seja, tudo que a gente precisa viver, experimentar, experienciar enquanto igreja, para a glória de Deus, vem da orientação dele. Vem do cabeça para nós. Vem do cabeça para vocês. E uma coisa que eu tenho pensado também a respeito dessa questão de Cristo como cabeça, é de que Ele é aquele que ordena, coordena, dirige todas as coisas, ou seja, a palavra dele deve ser a palavra final. Eu sei que aqui, principalmente pelo fato de estar começando a plantação, a gente está falando de plantação de igreja, isso aqui, graças a Deus, não acontece, mas pro lado de Angra dos Reis, pro lado de lá, do São Gonçalo, depois do pedágio, pode acontecer. Aqui não acontece, mas algumas pessoas que muitas vezes têm a síndrome de donos de igreja. Eu sei que aqui não tem, graças a Deus. Mas por alguma razão eles acham que é a igreja é deles. E Jesus Cristo, Ele é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui, dizendo o seguinte: a igreja é dele, é de Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o dono. Ele é aquele que tudo depende dele. E sem Ele nada vai avante. E aí eu vejo que o apóstolo Paulo, para concluir
essa exposição, esse hino maravilhoso que ele compõe para refutar a heresia dos Colossenses, ele conclui dizendo da primazia de Cristo na reconciliação. Por que ele é o cabeça da igreja? Ele justifica isso. A supremacia de Cristo se baseia na sua natureza divina, mas também na sua obra reconciliatória. Versículos 19 ao 23. Eu passo a ler para vocês para a gente concluir a nossa mensagem. Diz assim: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos do entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os colossenses tinham parte dos benefícios da salvação por meio da crença deles no evangelho, que Paulo teve o privilégio de ministrar a eles. Mas agora eles, influenciados por falsos ensinos, estão deixando Jesus Cristo de lado, ou dizendo que Jesus Cristo não é suficiente. E Paulo reforça aqui de que Jesus Cristo é o amado do Pai, e que Ele é aquele que nos reconcilia através da sua morte e cruz, e Ele é aquele que vive em nós, como a nossa esperança de glorificação. Paulo já afirmou que Jesus Cristo é o Filho do amor do Pai, em Colossenses 1,13. Os que creem em Jesus Cristo como Salvador são aceitos, são amados por Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus. E por esse motivo Deus pode nos chamar de filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus. E em seguida Paulo faz um grande avanço em sua argumentação, ao declarar que em Cristo existe toda a plenitude. Em primeiro lugar, Cristo cuidou de todas as coisas foram criadas por Ele, sustentadas por Ele, são sustentadas por Ele até agora. Tudo o que precisamos nós encontramos em Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E agora você vê Deus tendo prazer no seu Filho, porque Ele fez um sacrifício satisfatório. E Jesus Cristo também é honrado e recebido em preeminência. Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o amado pelo Pai, Ele é aquele que merece receber toda a honra e toda a glória. À luz de tudo que a gente viu nesse texto, devemos concluir que os argumentos acerca da preeminência de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Criador, que Ele é o cabeça da igreja, esses argumentos revelam o relacionamento de Cristo com Deus, com a criação, com os pecadores, com o universo, com a sua igreja, com os cristãos. Temos que nos relacionar com Jesus, não apenas para viver à luz desses conhecimentos doutrinários adquiridos, mas temos que nos relacionar com Jesus à luz da pessoa que Ele é, da pessoa que nos ama, da pessoa que por nos amar nos resgatou, e por nos resgatar Ele nos transformou e nos fez filhos de Deus. Jesus Cristo, Ele é tudo o que a gente acabou de ver aqui. Tudo se centraliza nele, é o centro de tudo. Ele é a fonte de tudo. Ele é o motivo de tudo. Ele é a meta de tudo. Ele é a esperança de tudo. E é isso que a gente precisa sair daqui hoje levando para casa. 4 palavras à luz do que vimos podem definir Jesus como a fonte, como motivo, como a meta e como a esperança. Ele é a fonte de todas as coisas. Assim nos ensina a doutrina da criação. Ele é o motivo de todas as coisas. Assim nos ensina a doutrina que fala a respeito da existência do reino de Deus. Ele é o motivo. Ele é a meta. Tudo foi feito para a glória dele, para a glória do Senhor, a fim de que o seu nome seja exaltado. E por último, Ele é a esperança. É aquele que é o princípio de todas as coisas e também o fim de todas as coisas.
todas as coisas convergem nele. Ele é a esperança da glória, como o versículo 27 diz, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer suas riquezas, desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Que eu e você possamos nos lembrar sempre dessas verdades, de que todas as coisas existem, vivem e se movem nele. Ele é o centro de tudo. E como a gente começou falando, eu termino falando. A Bíblia nos apresenta um rei misericordioso e amoroso que governa sobre tudo e sobre todos, que é o Senhor do universo, que é o Senhor da igreja. E esse rei não é você, esse rei não sou eu, esse rei é Jesus. E enquanto ele estiver no centro, enquanto ele for o centro, tudo vai dar certo, porque ele garante que tudo vai dar certo. Então, minha palavra para vocês nessa manhã final é que Deus abençoe, que vocês continuem sempre reconhecendo Jesus como o Senhor de todas as coisas, porque Ele é, independente de você concordar ou não, Ele é, mas reconheçam isso, que Ele esteja no centro, porque enquanto Ele for o centro, e não a gente, tudo vai bem, tudo vai bem. Amém? Quero orar com você. Querido Senhor, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Nós queremos te agradecer, te louvar por essa manhã. Agradecer a ti, Senhor, porque podemos refletir sobre quem tu és. Falamos hoje sobre o centro de tudo, Cristo, aquele que é o Criador do universo, aquele que é o sustentador do universo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o reconciliador da igreja e aquele que é o fim de todas as coisas, a esperança da glória. Cristo é tudo isso e muito mais. E o Senhor nos permitiu refletir sobre essas verdades, a fim de não só arrazoarmos sobre elas, pensarmos intelectualmente sobre elas e guardarmos essas doutrinas no coração apenas, mais para a gente viver ao lado desta pessoa maravilhosa, desse Deus maravilhoso que está presente em nós pelo Espírito Santo e que precisa governar sobre as nossas vidas, sobre os detalhes da nossa vida, sobre os detalhes da nossa igreja, sobre tudo que a igreja faz, promove e é. Que a igreja, Senhor, aqui nesta localidade, que o pastor, que os obreiros, os ministros, os servos do Senhor, os discípulos de Jesus aqui, possam sempre reconhecer quem o Senhor é em Cristo, o que o Senhor tem feito através de Cristo, por nós, em nós, através de nós. Nós oramos, nós te pedimos, nós clamamos e imploramos pelo seu favor, no nome de Jesus Cristo, centro de tudo. Amém.